Olá, alunos da Soft Academy, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui quem fala é o William. Hoje nós vamos ver sobre CSS, tá? Tipo, vamos iniciar ali nos conceitos. Vamos entender o que é primeiro esse bendito CSS, tá? O CSS nada mais nada menos é é o que dá o estilo no no nosso site. É o que vai deixar ele bonito, é o que vai deixar harmônico, né? É o que vai deixar visualmente interessante o site para o usuário, tá? Então, essa aula vai ser mais introdutória mesmo, só para vocês entenderem e saberem que é o CSS, né? Então, para começar, o CSS, a tradução dele, né? Que CSS é uma sigla. Então, CSS significa Cascadian Style Sheets. O que é? Literalmente uma linguagem de estilos, né? É uma linguagem de estilos em cascata, tá? O nome cascata por quê? Porque ele lê de cima para baixo, né? Igual o HTML, né? Primeiro ele começa daqui e depois ele vai terminando pro final. No... eu não tô mostrando, né? No HTML, tipo, o HTML começa começa do topo e termina embaixo, né? Mesma coisa é o CSS. Ele começa no topo e termina embaixo, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma classe em cima e depois colocar a mesma classe embaixo, ela vai priorizar a classe de baixo, tá? Que foi a última. Então, isso significa ser em cascata. E podemos definir, tipo, por exemplo, cores, posições, tamanhos, fundos, né, do site. Tem várias coisas que podemos mexer, né, no CSS. Então, acho que seria interessante já ir para o código. Eu fiz esse códigozinho pequenininho e eu vou até dar um live server aqui, tá? Eu fiz esse códigozinho pequenininho só para a gente tentar entender um conceito, pelo menos, do que seria o CSS, tá? Para começar primeiramente, nós precisamos criar uma pasta do CSS, tá? Então vamos criar uma pasta, né, aqui em cima no new folder chamada CSS. Dentro dessa pasta a gente cria um arquivo que vai ser chamado style.css, tá? Então daí nesse style CSS a gente vai colocar nossas classes aqui dentro. Só que antes de qualquer coisa nós temos que vir aqui no nosso arquivo HTML, tá? Vou até dar um Ctrl B, porque daí o Ctrl B ele tira as pastas ali. Aqui no arquivo HTML, a gente vai colocar o link, tá? Link CSS. Ele vem com o padrão style.css, mas como nós criamos uma pasta, nós temos que dar aqui no href, dar um ponto barra, daí colocar CSS e style CSS, tá? E aqui é o link, né, do real é a relação, style sheet, que no caso é o estilo, e aqui está o CSS, tá? Então, tá, no momento é isso. O que nós precisamos fazer para usar o CSS? Né? Porque aqui a gente só importou o arquivo, né? Aqui está o arquivo CSS, aqui está o arquivo HTML. Nós precisamos fazer o quê? Aqui em CSS nós usamos um negócio chamado class. A class é a classe do qual que é o nome que diz? A classe da tag, tá? Então, por exemplo, aqui vamos dar a classe title, né? No caso é título, né? A tradução em português que é título. Daí nós vamos vir aqui no styles.css, vamos colocar um ponto porque é uma classe e classe é ponto, né? Vou até deixar aqui um comentário. Não tenho comentário aqui, eu não tenho aqui. Enfim, mas eu vou deixar aqui no HTML mesmo, no body, vou deixar aqui em cima. Vamos colocar acho que, se não me engano é, como que faz o comentário? Acho que é assim. Enfim, eu não me lembro como que é o comentário aqui.
Mas enfim, o ponto, ele é a classe, tá? Então a gente coloca aqui o title, o título, né? O mesmo nome, title. Até se quiser dar um Ctrl C, Ctrl V para ficar mais fácil. Ele... O title, daí se eu quiser, por exemplo, mudar a cor, né? Então eu coloco color. Eu coloco, sei lá, para ficar diferente, vamos colocar azul. Dou um Ctrl S. E era para ficar azul aqui também. Por que não tá ficando? Não importa. Deixa eu ver se ele tá recebendo mesmo. Olha, não sei o que deu. Ah, porque eu não dei o Ctrl S aqui na página. Então sempre você tem que dar Ctrl S na página também, tá? Eu acabei esquecendo de dar o Ctrl S. Então tem que ficar bem atento a isso. Então se você fizer uma alteração aqui, tem que dar um Ctrl S. Se você fizer uma outra alteração aqui, tem que dar o Ctrl S também. Por exemplo, se eu quiser colocar, aumentar a fonte, né? Eu coloco fonte, size, daí eu coloco, sei lá, 40 pixels. Então tem que dar o Ctrl S, daí aumentou o tamanho da fonte, tá? Por exemplo, eu quero criar deixa eu pensar, um, um fundo por trás, né? Então vou usar um background color e vamos colocar black, por exemplo. Um Ctrl S, ele criou um fundo por trás, tá? Daí, eu quero diminuir esse fundo por trás. Então eu uso o Wict e coloco 300 pixels, né? Então ele diminui o tamanho. Enfim, isso a gente vai aprendendo aos poucos, tá? Pode ser muita informação no começo, mas a gente vai aprendendo aos poucos como se aborda com isso, tá? Então, é, temos várias aqui no CSS nós temos várias formas de medida, tá? Que no caso elas são pixels representada por px, né? Tipo 30 pixels, que é o px. Temos também o rem, tá? Que o rem seria basicamente cada rem é 16 pixels, né? E também ele mede, é um pouco mais responsivo, tá? O nome da palavra. A gente já vai entender o que é responsividade, tá? Mas vamos focar primeiramente tentar em aprender sobre o CSS, tá? Então temos o REM, temos o EM também, que é outra linguagem, outra também que acho que é próxima do do REM, né? Que é bem literalmente a mesma coisa, não muda muito visualmente. Que o REM ela é usada mais para fontes, né? E o EM é usada mais para wikis, que no caso é o comprimento das divs, né? Que a gente consegue manipular. Nós temos também a porcentagem, tá? Tipo, por exemplo, 30 pixels, né? Ele vai diminuir, ó, tá vendo? Tipo, o 100% é o padrão, né? O tamanho normal dele. E daí, cada vez que a gente vai diminuindo, ele vai ficando menor, né? E se eu, tipo, colocar 1000 pixels, vai ficar muito grande, né? Mas a gente, eu costumo usar mais, né? Quando é font size, eu costumo usar mais o rem, tá? Uma questão de gosto, cada um vai do seu, tá bom? E mas é isso, tá? Esse important, ele é tanto faz, tanto fez nesse quesito. O important nós usamos quando nós quisermos sobrescrever algum style, né? Só que isso a gente vai mais pra frente também, tá? É muita coisa mesmo que o CSS aborda, tá? Então a gente vai fazer vídeo com calma, explicando cada coisa, para ficar bem fácil de entender e vocês conseguirem captar o máximo de conhecimento possível, né? E para depois a gente fazer a nossa primeira página. Então, por esse vídeo acho que tá uma bagagem bem boa, tá? A gente só estilizou o meu título por enquanto.
E conforme o tempo nós vamos aprendendo, né? Novas formas, né? Novos conteúdos, novas classes, aprendendo a estilizar melhor as coisas, enfim, tem muita coisa mesmo para a gente aprender. Então, eu vou deixar esse vídeo por já. Vou pedir para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, que não forem inscritos. Vou pedir para que vocês é, entrem aí no link do canal, né, que tem aí na descrição, que é do Instagram e do Discord, que é muito importante. E eu espero que todos vocês possam desfrutar desse conteúdo que vai sair bem massa, que é tão importante, tá? Então, muito obrigado por quem ficou até o final e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!